Graça e paz, meu amado, minha amada, povo valoroso de Deus. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse trecho? Jesus se sacrificou e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas agora que estamos reconciliados, muito mais seremos salvos e honrados por Ele na volta dele. Maravilhoso, né, meus amados? É confortante você saber que serve a um Deus de amor. Meus amados, meu amado e minha amada, nunca se subestime, meu irmão, minha irmã. Talvez você nem consiga compreender o valor que você tem para Deus, que é algo inestimável. Nunca mais use expressões como eu não valho nada ou você não vale nada. Isso é uma agressão, não apenas às pessoas ou a você mesmo, mas também é uma agressão a Deus. Esta vida, meus irmãos, é muito breve. Algo assim como um relâmpago na eternidade. E as pessoas do mundo que não conhecem Jesus não têm grandes razões para viver. Enquanto que a principal razão de vida de um filho de Deus é justamente preparar a sua vida eterna. A morte chega para toda a carne, meus irmãos. Infalível, surpreendente, mais cedo ou mais tarde. Isso requer que estejamos preparados para cruzar essa fronteira a qualquer momento. Agora, independentemente da morte, meus irmãos, nós que cremos em Jesus, sabemos que Ele voltará a qualquer momento. Isso também é uma forte razão, é mais uma razão para estarmos sempre preparados para esse grande evento. O mundo vive em tristezas, angústias, depressões, porque não consegue encontrar saída, meus irmãos, para uma vida cada dia mais difícil. E o resultado prático tem presença constante no noticiário, você vê e eu vejo. Nós que temos conhecimentos, meus irmãos, sabemos que o mundo jaz no maligno, e assim será até o dia em que Jesus retorne para governá-lo. Portanto, temos uma grande esperança e fé fundamentada na palavra de Deus, que nos garante a salvação pela graça de Deus. Glórias a Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ainda, capítulo 10, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glórias a Deus. Meus amados, Deus nos ama e nos valoriza muito mais que nós mesmos. Deus nos criou por amor. Nós erramos. Deus nos amou de novo, vindo em carne para nos ensinar e logo ser humilhado e sacrificado pelos nossos pecados, para nos salvar da morte inevitável, já que o homem nunca teve condições de se salvar sozinho. Obviamente, temos um valor inestimável para ele. E quem somos nós para nos depreciarmos, meus irmãos? Ainda na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 6, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, sendo libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, Deus odeia o pecado. Ele fixou como preço do pecado a morte. Então o pecado ele é pago com sangue. Mas levante a cabeça, irmão. Você que já não vive mais no pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para que tenhamos vida. E a tenhamos em abundância. E deu a sua vida pela vida das suas ovelhas. Livro de João, capítulo 10, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nos resgatou da morte eterna, nos redimiu pela sua graça, e tudo o que requer é que confiemos nele. Livro de João, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus amados, como poderíamos nós pagar o preço de tão grande salvação? Haveria, irmãos, dinheiro, ouro no mundo suficiente para pagar a Jesus pelo nosso resgate? Não. E mesmo que houvesse, de que serviria todo o dinheiro do mundo para Jesus, que é o dono do ouro e da prata, meus irmãos? E que tipo de sacrifícios faríamos ainda para retribuir o favor de Jesus? Jejuns, vigílias? Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, não importa o tamanho do teu pecado, Jesus te perdoa e te recebe. Se você crer nele, estará ao alcance da sua misericórdia. Glórias a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades,
e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Também diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, meus amados, não existe mais sacrifício e oferta pelo pecado. Jesus pagou o preço com um sacrifício único. O que nós temos que agradecer, nós temos que fazer hoje é agradecer a Ele, tá? E viver pela fé em Jesus, pela graça. É isso que Deus espera. Jesus perdoou os nossos pecados, meus amados, e consequentemente aboliu as ofertas pelo pecado. Jesus é Deus, é sábio, jamais faria isso por alguém que não tivesse valor algum. Mas Jesus fez a obra completa em nós, que Ele mesmo predestinou e que ama. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso é obra completa, meu irmão. Isso é obra completa, feita por Jesus. Quem pode estimar qual é o valor de um filho de Deus? Ninguém. O único que podemos fazer e devemos fazer é agradecer a Jesus pela sua graça. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glórias a Deus por isso. Nós não tínhamos salvação, meu irmão. Nós não tínhamos salvação se não fosse por Jesus. Portanto, meus irmãos, não julguemos as pessoas pela aparência. Não desprezemos um pedinte na rua, um mendigo, um necessitado. Se ele for um escolhido de Deus, ele tem para Deus o mesmo valor que qualquer um de nós. Nem um centavo a menos. Sejamos humildes, sabendo que os humilhados serão exaltados. Jesus, sendo Deus, nos deu o maior exemplo de humildade, para em seguida ser exaltado soberanamente. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que era o pior tipo de morte naquela época, meus amados. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glórias a Deus. Somente um Deus verdadeiro, meus amados, faria isso. E mesmo um Deus verdadeiro somente o faria por alguém a quem ele amasse muito. Ele fez por mim, por você, irmão. Portanto, nós que cremos e confiamos em Jesus, temos grande valor para o Senhor. Nunca se subestime ou se deprecie. Se Deus te valoriza, é porque você tem valor. E como tem, ainda que não mereçamos. Deus nos ama muito, meus amados, desde o início da criação, tanto que nos criou a sua imagem e semelhança, e nos deu o poder de dominar sobre tudo na terra. Isso, meus amados,
é muito amor. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Glórias a Deus. Meus amados, não podemos jamais contradizer um Deus tão maravilhoso. Demos graças e glórias ao nosso Senhor todo o tempo, porque somente Ele é digno de honras e glórias e louvor e adoração. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Meus amados, você é a criação de Deus. E mais do que isso, você é filho de Deus, porque Ele nos adotou a você, adotou a mim. O teu valor é inestimável. É o preço do sangue de Jesus. Que valor tem isso, meu irmão? Nunca se esqueça. Fique na graça e na paz do nosso Senhor.